A paz de Cristo, meus amados irmãos, bom estarmos juntos novamente nesse encontro maravilhoso. É uma semana onde Deus tem nos guardado, tem nos sustentado pela sua mão de poder, sua mão de graça, e podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Ele vai nos ajudar a nós completarmos a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Ele nos chama, Ele nos sustenta, Ele vai nos guardar e nós estaremos respondendo essa ação doce de Deus na nossa vida. Receba o meu abraço, o abraço da minha amada esposa, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, continue orando por nós, continue orando pela igreja, pelo Brasil, a fim de que Deus possa assim nos guardar e nos sustentar em suas mãos doce e poderosa. Muito bem, domingo estaremos juntos, adorando a Deus, glorificando o Senhor, primeiro domingo já do mês de maio, já estamos, semana que próxima agora, já entraremos nesse mês de maio, estaremos celebrando o Senhor, dando continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus, com a ajuda dele, com a graça dele, 1 Coríntios, Apocalipse, e nós estamos avançando, estudando a Palavra de Deus, que tem sido assim uma bênção para nós. Ok, vamos então dar continuidade a essa carta maravilhosa que nós estamos estudando aqui, a Palavra de Deus, e o apóstolo Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente o corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que texto! Não precisa nem pregar, né? Já está aqui, tudo aqui, para a gente, com a ajuda do Espírito, nós vivermos essa palavra do Pai. Mas vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, pelo privilégio que o Senhor nos concede de sermos uma família, um corpo em Cristo Jesus. Obrigado pela sua doce palavra, pelo seu poder, pelo seu amor. Muito obrigado pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, nora, meus netinhos, amados, doce, e, ó Deus, a família dos meus irmãos. Guarda a vida deles, que tu possas tocar em cada família, na igreja, que a tua igreja seja avivada, fortalecida, enchida do Espírito Santo. Oramos pelo Brasil, pedindo assim a tua bênção, a tua graça sobre nós, que o poder do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, Senhor. Abençoa a igreja, fortalece a vida da tua igreja, derrama do teu poder sobre a vida da tua igreja, e que o Senhor possa guardar essa nação, avivar essa nação, libertar essa nação, operar poderosamente sobre essa nação. Fala, Senhor, ao nosso coração pela sua palavra nesse encontro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, amada Igreja de Jesus, estamos caminhando nesse bloco maravilhoso, doce, e o título é A Unidade e a Diversidade na Igreja. Então, avançando, nos capítulos anteriores, Paulo desenvolveu o desenrolado propósito eterno de Deus na história. Ele mostrou que o mistério que estava oculto dos tempos e das gerações foi revelado. Qual era o mistério? Que os judeus e os gentios, eles são um só povo, Que os gentios estavam incluídos no decreto de Deus lá na eternidade. E isso estava oculto em certo modo, porque Deus foi dando os flashes, Deus foi mostrando, foi inserindo os judeus na genealogia de Jesus Cristo, E nós podemos ver que Deus foi assim mostrando isso, e a bênção lá de Noé com seus 2 filhos, Sem e Jafé. O Noé disse que Jafé comeria na tenda de Sem, os semitas, que vem de Abraão, dos hebreus. Jafé, os gentios, então já estava lá a profecia lá, mas ainda assim Paulo disse que estava oculto, mas foi revelado aos profetas e foi revelado aos apóstolos também. Então, através de Jesus, que morreu pelos pecadores e que foi ressuscitado dentre os mortos, Deus cria uma nova família em Cristo, e essa nova família seria criada em Cristo Jesus. Ele seria, vamos dizer assim, essa pedra angular, essa
pedra de esquina, esse fundamento desse edifício maravilhoso. Mas quando nós olhamos a carta, o que Paulo podemos ver o que Paulo vê? Paulo vê uma humanidade alienada sendo reconciliada. No capítulo 2 ele diz: nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos deu vida em Cristo Jesus, né? Uma humanidade fragmentada, né? Judeu, gentil, separada, discriminada, né? Numa política, como nós usamos o termo hoje, né? Está assim, uma política dividida, né? Era dividida. Então, até mesmo uma nova humanidade, para ser criada, ela teve que ser criada em Cristo Jesus. Então, Paulo mostra aqui uma visão magnífica, Deus restaurando, Deus pegando essa humanidade alienada, restaurando essa humanidade alienada, uma humanidade fragmentada, dividida, polarizada, que é o termo, né? Hoje que a gente usa a política está polarizada, éramos polarizados, judeus e gentios. Aí Deus pega esse mundo corrompido, perdido, dividido, atribulado e insere em Cristo Jesus, formando assim um só corpo, uma só família, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um Deus que age em todos por meio de todos, sem discriminação, sem separação, sem polarização. E agora nós somos um. Então Paulo avança e mostra que a nova família, ela tem novos padrões para se andar. A gente não anda mais do nosso jeito, né? Nós não andamos mais na nossa filosofia endeusada do ego, né? Da mente, da razão, do sentimento. Agora nós andamos com o cabeça, tendo ele como o nosso único Deus verdadeiro, que rege, que domina, que é o princípio de todas as coisas. Aí o que nós podemos ver nesse bloco? Paulo, então, ele avança, mostra que a família tem novos padrões, ele volta-se da exposição para a exortação. Quer dizer, por que da exposição? Porque ele estava mostrando a questão teológica, como Deus fez, como isso estava decretado, como Deus agiu. Então, ele mostra uma teologia maravilhosa, mas ele se volta para a exortação daquilo que Deus fez, né? O indicativo de Deus, Deus agiu na nossa vida para aquilo que nós devemos fazer, o imperativo, porque agora nós, como nós lemos, rogo-vos, ele faz um clamor para que os gentios que têm um novo padrão em Cristo Jesus, os gentios possam andar segundo essa vontade de Deus. Ele volta-se da doutrina para o dever, da teologia intelectualizada para as suas implicações terrestres, para as práticas concretas no viver de todos os dias. Eu disse para os irmãos, no último encontro que nós tivemos, que na primeira parte dessa carta, nós podemos ver uma parte teológica, uma parte teórica, que é importante, que é a base, vamos dizer assim, que a gente precisa estudar para a gente saber o indicativo de Deus, o que Deus fez por nós, mas agora ele volta para uma parte muito prática, e a parte prática do cristianismo, ela é difícil. Nós precisamos muito de oração. Aí Paulo, o que ele faz? Primeiro ele começa ensinando, né? Mas ele, no meio do ensino, ele ora. Ele ora 2 vezes no capítulo 1, ele ora no capítulo 3, ele intercede pela igreja, quer dizer, pedindo para que Deus ele possa operar na vida da igreja. Então, o que nós podemos perceber? Que a instrução, a intercessão e a exortação constituem um trio formidável de armas no arsenal de qualquer mestre. E Paulo, ele sabia muito bem disso, por isso ele instrui, ele intercede e ele exorta. Juntando esse trio, nós vamos ter aqui um trio maravilhoso de uma vida cristã. Então, o que ele faz? Na instrução que ele faz, ele mostra o indicativo de Deus. Deus fez isso com vocês. Deus operou em vocês desse jeito. Deus selou vocês com o Espírito Santo da promessa, lá no capítulo 1, versículo 13 e 14. Vocês são selados pelo Espírito Santo. Então, aquilo que Deus fez por nós, ele estava mostrando a teologia das coisas. Depois, o que ele faz? Ele vai para a intercessão, pedindo que Deus opere em nós. E ele pediu para que Deus operasse, Deus iluminasse, Deus arraigasse os Efésios, Deus pudesse dar compreensão, a largura, o comprimento do amor de Deus. E aí ele termina na exortação, que é a aplicação, né, de tudo aquilo que ele ensina,
e com a ajuda de Deus, da aplicação que o Espírito faz dessa teologia, aí Paulo mostra, vocês têm um imperativo, vocês devem viver dessa maneira. Então, quando nós olhamos essa nova família, ela tem duas características. Primeiro, é um povo composto de judeus e gentios, uma única família em Deus. Isso significa que a família é uma mistura, são pessoas diferentes, são raças diferentes, são jeitos diferentes, são pensamentos diferentes, né? Enfim, mas essa é a característica dessa família. Não tem assim um caminhão cheio de japonês, não somos iguais, somos pessoas diferentes. Segundo lugar, é um povo santo, distinto do mundo secular, um povo separado, como Israel era nos seus dias, separado das nações. Israel, que era monoteísta, tinha o Senhor Deus Todo-Poderoso como o único Deus verdadeiro, né? E amava o Senhor. Assim a igreja ama somente ao Senhor, dá culto somente a Deus, pertencemos a Deus. Então, as duas características, somos um povo composto de judeus e gentios, pessoas diferentes, e segundo, somos um povo santo, separado, distinto de todos os outros povos, não porque somos melhores no sentido, somos assim, a nata, não, porque nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e por conta disso nós somos separados para a glória de Deus, para louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro dessa separação, nós manifestamos a pureza de Cristo. E a união e pureza são dois aspectos fundamentais de uma vida digna do chamamento da igreja. Então, nós precisamos ser santos, puro, e por conta disso, nossa unidade ela é fortalecida. Então, o que nós vimos? Que a unidade cristã ela depende da nossa conduta. Vou repetir, a unidade cristã depende da nossa conduta. Deus fez, é fato, né? É um pretérito perfeito, um passado perfeito. Ele fez, ponto. No entanto, nós precisamos responder isso. E nessa resposta tem um imperativo. Nessa resposta tem a nossa conduta. Aí a frase foi o seguinte: a nossa unidade cristã depende da nossa conduta. Então, não podemos perder de vista que essa carta fala da realidade da Igreja de Cristo. E Paulo retrata a vida digna do nosso chamamento como sendo caracterizada por qualidades cristãs. Nós não podemos perder a nossa qualidade cristã. Nós temos um meio, um modo de viver. Aí, o último encontro que nós tivemos, nós paramos no versículo de número 2, e que Paulo coloca aqui, né, com toda humildade. Vamos ler o versículo 1, quando ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que foste chamado. Aí ele diz, com toda a humildade, nós falamos, aí hoje nós, nesse encontro, nós vamos falar em mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, o segundo aspecto que nós devemos ter como um povo de Deus, como família de Deus, nessa unidade, é mansidão. Então, Paulo tinha orado, pedindo a Deus que Deus nos arraigasse, alicerçasse em amor, e agora ele apela a nós no sentido de vivermos essa vida cristã. Bom, aí quando nós olhamos mansidão, parece que é mansidão, e como Jesus fala em Mateus 11, 28, que eu sou manso e humilde, parece que a mansidão, ela anda de mãos dadas com a humildade, né? Porque Jesus, ele, nesse capítulo 11 de Mateus, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso modelo, continua sendo e sempre será o nosso modelo. Cristo é o modelo que nós não podemos tirar os nossos olhos dele, nós precisamos olhar para ele. Ele disse que ele era humilde e manso de coração. Então, a mansidão não é só uma questão de entender, não é só algo mental, né? Não é algo só teórico, não é algo só teológico, mas é uma questão de coração,
é uma questão visceral, é uma questão orgânica, vamos dizer assim, porque o fruto do Espírito, né? Quando a gente olha o fruto do Espírito, a mansidão está inserida no fruto do Espírito, e quando nós olhamos o fruto, o fruto não é colocado ali numa árvore, o culto ele é gerado, é a seiva que passa, ele não um dia para o outro, ele não nasce um fruto, de um dia para o outro, o que acontece? É um processo, vem a seiva, vem a flor, e a flor vai amadurecendo, e aquela coisa toda vai crescendo, e o fruto vai crescendo e vai amadurecendo com o passar do tempo. Então é um processo, é algo visceral. Então quando nós olhamos a mansidão, não obstante ser esse fruto, mas é algo que é processado, é algo que Deus vai inserindo na nossa vida de uma maneira maravilhosa, porque é um fruto, né? É um processo. É aquilo que Deus vai operando na nossa vida, trabalhando na nossa vida, aí Ele vai fazendo com que nós sejamos mansos. Mas não podemos nos esquecer o contexto. Qual é o contexto? O contexto é relacionamento. O contexto é convívio, judeu, gentil. E para nós aqui é um pouco mais fácil, né? Não é tão fácil, mas é um pouco mais fácil, porque nós não estamos vindo de uma cultura de guerra, de divisão, de separação, de discriminação, de morte, de derramamento de sangue, né? Mas ainda assim a gente tem dificuldade em relacionamento, mas o contexto era muito mais forte, era aquele contexto de guerra, e agora Paulo fala que eles precisam ser mansos, judeus e gentios, né? Como pessoas diferentes, e que às vezes essas pessoas pisam no nosso pé, pessoas furam fila, né? Passam na nossa frente, pessoas nos desrespeitam, e aí nós precisamos tratar disso, porque a Bíblia em momento nenhum manda a gente omitir isso, em momento nenhum a Bíblia manda a gente deixa para lá, não, a Bíblia manda a gente chamar, a Bíblia manda a gente conversar, a Bíblia manda a gente se assentar, né? E a gente conversar, pedir perdão, mas nós não podemos nos esquecer que Paulo diz que o modo digno da vocação que nós fomos chamados, ele insere a mansidão, e isso tem que ser feito com mansidão. E a mansidão agrada a Deus, porque Jesus é o nosso modelo. Ele disse, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Então, nós não podemos perder isso de vista. Então, qual foi o segredo de Jesus? Se Jesus foi um homem manso, ele foi 100% homem. Alguém pode dizer assim, mas foi Jesus era diferente, né? Ora, Jesus, se a gente achar que Jesus, por ser o Filho de Deus, ele foi diferente, nós estamos, vamos dizer assim, tirando a humanidade de Jesus. E nós pregamos, nós entendemos que o Verbo se fez carne e que ele foi 100% homem. Ele nasceu de mulher. Ele nasceu, como disse Paulo, nascido de mulher, nascido de carne. Ele foi 100% homem. Então, qual foi o segredo de Jesus? Porque se a gente, voltando ainda para a humanidade de Jesus, se a gente falar, Jesus foi diferente, nós podemos falar, não, Jesus não pecou porque ele era Jesus. Ora, não, Jesus não pecou porque ele foi um homem cheio do Espírito Santo e que ele resistiu ao pecado. O escritor Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Aí você pode dizer, mas Jesus não nasceu de Adão, mas Adão também não nasceu de Adão. Adão nasceu, foi o primeiro homem. Adão nasceu sem pecado, sem o pecado original. E Adão, ele cedeu o pecado. Assim como Jesus não tinha o pecado original, e ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não cedeu como Adão. Adão, nosso cabeça federal, ele cedeu. Jesus, como nosso cabeça federal, ele não cedeu. Ele foi perfeito. Então, ele é o nosso modelo. E como nosso modelo, a gente, como homem, 100% homem, a gente deve fazer essa pergunta. Se ele disse que ele era manso, né? Como ele disse, ele declara isso, qual foi o segredo de Jesus? O segredo de Jesus foi porque ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus se batiza, se identifica conosco no batismo, e quando ele sai das águas, o Espírito Santo é derramado sobre ele, vem como uma forma de pomba, né? Não como pomba, mas como um termo comparativo, e desce sobre ele. O Pai fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus é cheio do Espírito Santo, e a gente pode ver que o ministério de Jesus foi cheio, capacitado pelo Espírito Santo. Então, quando ele disse eu sou manso, ele estava falando do fruto do Espírito Santo, daquele fruto gerado na vida dele. Essa deve ser
Esse deve ser o caminho que nós devemos de trilhar, uma vida cheia do Espírito Santo. Todas as vezes que nós perdemos a mansidão, nós podemos voltar lá no local da nossa queda e nós vamos perceber que nós estávamos devendo na plenitude do Espírito Santo. Então, a plenitude do Espírito Santo, ela deve ser buscada, deve ser intensificada. Nós precisamos buscar, aí eu volto à tecla, precisamos ser de oração e da palavra, oração, Bíblia, Bíblia, oração, e pedindo a Deus que nos encha do Espírito Santo, para que o que a gente estuda seja aplicado na nossa vida pelo poder do Espírito Santo. É Ele que nos capacita. Então, se a gente volta para a mansidão, como Paulo diz, o modo digno da vocação, não é uma questão de temperamento. Né? Porque alguém pode olhar, por exemplo, uma pessoa fleumática, essa pessoa mais para dentro, introspectiva, mais calada, e a gente fala, poxa, aquele irmão é tão manso. Não, mansidão, esse perfil não é questão de temperamento, senão a gente vai pegar todos os coléricos, todos os mais agitados, e pô, aquela pessoa é toda elétrica, ela não é mansa. Não é essa a questão. A questão é o seguinte, é que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós manifestamos esse fruto de Deus que glorifica o nome do Senhor. Então, a vocação, ela tem uma camisa para se vestir, ou uma identidade a ser mostrada. E a mansidão faz parte desse chamado. Se eu e você não somos mansos, eu e você precisamos pedir perdão a Deus. E eu e você precisamos parar e dizer, Senhor, me perdoe, eu fui vocacionado, eu fui chamado, como Paulo diz, digno da vocação a que foste chamado. Eu tenho uma identidade, nós temos uma identidade. Nós não podemos andar por aí, né, cuspindo fogo. Nós precisamos andar por aí mostrando essa identidade, que é a mansidão. Então, a mansidão, alguém pode dizer, não, mas eu não sou fraco, eu tenho meu ponto de vista, eu sou assim mesmo, eu luto pelos meus vamos dizer assim, pelos meus direitos, me veio a palavra agora, pelos meus direitos, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, mansidão não é sinal de fraqueza. Porque o nosso mestre, ele disse que era manso, e ele não foi fraco. Pelo contrário, ele foi muito forte e decisivo, ele sabia o que ele queria, ele foi incisivo muitas vezes, né? Porque Jesus, ele não foi fraco. Então, mas Jesus mostrou a sua fortaleza pela sua suavidade, né? Cuja força estava no controle dele, né? Ele controlava isso, ele era uma pessoa mansa. E a terceira característica que nós podemos ver a vocação da nossa, vamos dizer assim, o perfil da nossa vida cristã significa mais um passo além. É longanimidade, como disse o apóstolo Paulo, com mansidão, com longanimidade. Longanimidade, igualmente como mansidão, é um fruto do Espírito. Interessante que em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele faz uma descrição do fruto do Espírito. E aqui, o apóstolo Paulo, ele pega esses frutos do Espírito e insere, vamos dizer assim, na vocação que nós fomos chamados. Como que isso fizesse parte de nós. E faz parte de nós, porque nós temos o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, esse fruto, esse perfil, essa identidade precisa fazer parte da nossa vida, né? Então, o Paulo estava voltando ao contexto, escrevendo aqui para os gentios, certamente os gentios iriam precisar desse fruto, porque as diferenças eram grandes entre judeus e gentios, e eles iriam precisar muito da graça de Deus para que eles pudessem viver em comunhão, porque nós não podemos viver em comunhão com ninguém se nós não formos longânimos, pacientes. Aquela questão de nós andarmos 2 milhas, sermos pacientes, darmos oportunidade para as pessoas, né? Dá uma respirada, respira fundo, né? Então a gente precisa respirar fundo, né? Para que a gente possa ter assim aquela paciência e quando nós olhamos o contexto de discriminação, a gente pode pensar o seguinte, não, Jesus veio, então Jesus acabou tudo, agora nós somos uma só família.
Mas, irmãos, a história é algo assim que precisa ser vencida dia a dia, até ser diluída por gerações para frente. É um trabalho muito profundo e desgastante. Por exemplo, quando a gente olha, vê os negros no Brasil, essa semana eu estava vendo uma reportagem sobre essa questão dos negros dentro do futebol, que até hoje os negros sofrem discriminação, né? E eles estavam falando o seguinte, por exemplo, no Brasil nós temos muitos técnicos de futebol, mas a gente não tem, são poucos técnicos os negros no Brasil, né? Mas será que os negros não têm capacidade, não têm intelecto para isso, eles não estudam para isso? Por que que eles têm na diretoria poucos negros? Enfim, a gente tem uma história, né? E o que que a gente percebe? A gente percebe que a questão da discriminação, ela é assim algo que precisa ser diluído por gerações e gerações. Aí quando nós voltamos para as Escrituras, olhamos para o povo de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos ser longânimos, ter paciência, né? Isso significa que nós precisamos suportar pessoas que convivem conosco, que ainda não foram tratadas pelo Espírito Santo em algum aspecto da vida dela. Mas o que que a gente faz? A gente descarta essas pessoas, a gente isola essas pessoas, a gente abandona essas pessoas, porque a gente não tem paciência com elas, né? A gente não suporta essas pessoas. A gente perde alguém que poderia ser, vamos dizer assim, tratada, né? E nós poderíamos ser o instrumento disso, né? Deus poderia nos usar para mostrar para essas pessoas, né, que elas estão assim equivocadas, porque esse trabalho é um trabalho do Espírito Santo, mas o Espírito Santo usa das pessoas. É o que que a gente faz? A gente descarta. Por que que a gente, hoje, as pessoas que andavam conosco, pessoas que eram amigas nossas, hoje não são mais? Por que que a gente tem se você sentar e pegar um papel e numerar quantas pessoas que você teve relação e que você descartou, e que nós descartamos, o número não é pequeno. Por quê? Nós perdemos a longanimidade. Não dá, muito chato, enfim, não aguento mais. E suportar significa tolerar, né? Então, hoje, nós temos uma sociedade, por exemplo, que celebra a individualidade. Então, por celebrar a individualidade, o que que a gente faz? A gente fica sozinho. Aí voltando naquela coisa do filho único, né? Sou filho único e é melhor ser filho único, a gente não divide nada, a gente não suporta nada, e assim a gente vai vivendo essa vida, vamos dizer assim, separada. Mas nós precisamos olhar o que que Jesus disse em Mateus capítulo 5. Vejam só o que que Jesus disse em Mateus capítulo 5. Jesus diz algo para nós. E aí ele diz, Mateus capítulo 5, versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente, né? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa também levar a cabo. Se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Eu queria, dentro desse bloco difícil aqui, ressaltar só o versículo 41 com os irmãos, dentro desse tema longanimidade, dizendo assim, se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele duas. Uau! Eu preciso suportar alguém, mas eu não quero dar mais 2 milhas com ele. Estou cansado, muito chato. Mas Jesus disse, não, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele duas. Então, essa é a identidade do povo de Deus. O povo de Deus precisa ser um povo longânimo. Então, agora, o que é mais fácil para nós? É mais fácil para nós descartarmos. É mais fácil para nós ignorarmos as pessoas. E ignorar as pessoas é muito pesado. E quantas vezes nós ignoramos as pessoas? E achamos, não, eu não falei nada com ele. Não, eu não ofendi o meu irmão. Eu não tratei mal o meu irmão. Mas ignoramos o nosso irmão. Agora, será que não é muito mais pesado a gente ignorar alguém do que falar mal?
quando eu era, por exemplo, menino, garoto, na rua, a gente tinha uma brincadeira que a gente fazia. A gente estava conversando naquela rodinha de colegas, aí daqui a pouco a gente observava que um menino, um colega nosso, ia se aproximando. A ver fulano de tal. É quando ele chegar, a gente vai embora, assim, se espalha, finge que vai embora, né? Aí quando o colega chegava, aí, opa, tudo bem, tudo bem? Ah, já tô indo. Aí cada um saia para um lado e deixava ele sozinho. Brincadeira de garoto, né? Aí depois a gente voltava rindo. Ou então a gente brincava de outro jeito. Ah, quando ele chegava, vamos ficar tudo em silêncio. Estava rindo, batendo papo, aí a pessoa chegava, ficava calado. Aí a pessoa, o amigo, o que que foi? Ficava tão falando de mim, aí ficava sem graça. Tipo assim, a gente, uma brincadeira de ignorar a pessoa, né? Era uma brincadeira que depois a gente ria e quebrava aquilo, e no final das contas, a gente ficava sabendo que era só uma brincadeira. Mas às vezes a gente não faz isso em brincadeira. A gente ignora as pessoas, abandona as pessoas. E quantas vezes eu já ouvi alguém falar assim, puxa, aí eu pergunto, cadê que fulano de tal? Você estava sempre com ele? Aí ele fala, não sei o que aconteceu, ele se afastou de mim, sumiu, a gente era amigo, aí eu ligo com ele e falo, oi, oi, é frio e tal. Quer dizer, ele teve uma dificuldade no relacionamento, ele teve um problema no relacionamento, ele não teve uma postura cristã, não conversou, né? Teve coisa que ele não gostou, ele não colocou na mesa. Poxa, você me ofendeu, falou isso, ou agiu assim. Nós fomos naquela viagem que fizemos junto, você teve essa postura, eu fiquei triste com você, né? Não foi tratado. Aí qual é o mais fácil? Ignorar. A gente perde um amigo, o outro não sabe por quê, né? E aí fica triste porque vocês eram amigos, agora estão longe um do outro e nada foi tratado, só houve o quê? Só ignorando, só ignorou. Ignorou, abandonou e acabou. Você acha que isso é salutar? Você acha que isso é identidade cristã? Isso não é identidade cristã. Os ímpios fazem isso, mas nós somos servos de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos tratar um do outro, né? E precisamos entender que nem sempre a gente, por exemplo, quem é expansivo, é muito brincalhão, às vezes brinca em excesso, quem fala muito, às vezes fala em excesso, né? E às vezes a gente avança o limite, às vezes a gente desrespeita o nosso próximo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa tratar, precisa ser longânimo, sentar, conversar, aí entra a mansidão, né? Entra a longanimidade, entra a humildade, para a gente não perder o nosso amigo. Aí a gente vai ficar sozinho. Gente, ficar sozinho não é bom, porque Deus disse isso, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí o Senhor pegou esse casal e disse, enchei, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus mandou encher a terra. E aí quando houve uma necessidade de dispersão, foi uma dispersão, não foi uma dispersão salutar, foi em Babel, quando o povo se dispersa, quando cada um fala e não se entende, mas quando a gente vê que o Espírito novamente cai sobre o povo no Cenáculo 120, foi uma língua, e eles falaram em línguas estranhas, e aquela língua foi para fundir um corpo, gente de todo lado, gente diferente para ser fundida no mesmo corpo. Então, essa questão de ignorar, de se isolar, não é salutar, não é cristã. Mas, para tanto, nós precisamos olhar para esse texto de Efésios capítulo 4 e procurarmos viver esse imperativo de Deus, aquilo que o Senhor diz para nós aqui, através do apóstolo Paulo, quando ele fala o seguinte, rogo-vos, pelo amor de Deus, ele está dizendo, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Aí ele diz, primeiro, humildade, mansidão e longanimidade. Então, como eu disse, é mais fácil ignorar, é mais fácil atropelar uma ovelha que quando empaca. Mas não podemos nos esquecer que Deus quer que nós vivamos dessa maneira. Porque as diferenças entre, voltando para o texto de base, as diferenças entre judeus e gentios eram muito grandes. Era uma diferença histórica, religiosa, e que agora eles estariam no mesmo pacote de religião, né? Que era o cristianismo, que é religação de fé,
né, de um contexto único, né, e eles iriam precisar de muita graça para que pudessem viver em comunhão. É quando nós olhamos as pessoas, né, nós somos diferentes. Aí algumas pessoas falam que teve divórcio, mas por que houve divórcio? Aí eles usam o termo incompatibilidade de gênero. Ora, a pergunta é, qual é o casal que é compatível de gênero? Nenhum. Então todos teriam que se separar. Então não é essa questão de incompatibilidade de gênero. Eu e Dulce somos pessoas diferentes. Você que está me ouvindo, casado, seu cônjuge é diferente de você. Mas, no entanto, nós nos amamos, somos longânimos, caminhamos 2 milhas, né? Se Deus permitir, agora em julho, eu e Dulce estaremos fazendo 41 anos de casados, são 44 décadas e mais um ano, né? 41 anos juntos e somos incompatíveis de gênio. Quer dizer, somos pessoas diferentes, mas somos compatíveis em amor, somos compatíveis em Cristo Jesus, somos compatíveis nessa caminhada de 41 anos em Cristo Jesus, somos longânimos, ela é longânima comigo, eu sou longânimo com ela. Tá? Ela suporta as minhas dificuldades. Essa semana mesmo, eu sempre esqueço de uma coisa, depois que eu fiquei mais velho, eu esqueço mais. Ela, meu amor, você esqueceu de novo esse detalhe, né? Aí eu falei, meu amor, me perdoe. Ela, você tem esquecido muito, tem deixado essa coisa assim, tipo uma coisa fora, né? Aí eu falei, me perdoe. Aí ela fica calada. Tem que ser paciente, né? Tem que ser longânimo, e às vezes é o contrário também, mas senão a gente vai ficar sozinho, né? Aí alguém fala assim, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Esse adágio precisa ser revisto, né? O que significa ser mal acompanhado? O que alguém diz que ele é mal acompanhado? Ele está dizendo que é uma pessoa que ele tem dificuldade de conviver. Mas será que a outra pessoa não diz a mesma coisa de você ou de nós? Né? Quer dizer, então é algo para ser reavaliado, né? Porque nós precisamos ser longânimos, pacientes, né? Suportando um ao outro. Por isso, por falta de longanimidade, o que acontece? Nós celebramos a individualidade, coisa que a Bíblia não celebra. Em momento nenhum a Bíblia celebra a individualidade. Em momento nenhum a Bíblia celebra a solidão. E a solidão é perigosa. Quando Elias, por exemplo, estava deprimido e que ele deixa o seu jovem numa cidade, ele vai sozinho, o que ele faz? Ele vai dormir, né? Depois ele entra numa caverna. Então, aí quando Deus veio ter com ele, ele estava confuso, só eu fiquei, só eu guardei. Ele achou que só ele era o bambambam. Bam, bam. Você não é o bambambam, bam, bam. Eu não sou o bambambam. Bam, bam. Só eu fiquei, ninguém me entende, ninguém me compreende. É difícil se relacionar com as pessoas. As pessoas são difíceis, sempre são as pessoas que são difíceis, nunca nós somos difíceis. Nunca nós que temos o problema, ou nós somos o problema. Né? Então, meu filho, a Bíblia não celebra a individualidade. Essa questão de melhor só do que mal acompanhado, você tem que reavaliar esse adágio popular. Porque isso é popular. A gente olha a triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Jesus fala assim, Pai, eu e o Pai somos um. Aí ele diz, Pai, rogo para que eles sejam um, assim como nós somos. Então Jesus disse que ele era um com o Pai, e ele roga para que a igreja fosse uma só igreja, um só corpo, um só batismo, uma só fé, um só Deus. Então o que está faltando? Bom, o indicativo de Deus foi lá, foi operado. Deus fez algo na nossa vida, né? Paulo ora por nós, nós oramos, precisamos ser cheios do Espírito Santo. O que deve estar faltando, então, na nossa vida? É humildade, mansidão, longanimidade. Somos devedores disso. Nós somos cristãos, né? Nós não podemos nos esquecer. Mas a individualidade, a solidão, às vezes ela começa pela família. Né? Nós podemos ver que existem pessoas solitárias dentro de casa. Estou dizendo a solitária dentro de casa por motivo emocional, porque a depressão ela dá essa impressão para as pessoas. Né? As pessoas, quando são
estão deprimidas, ela tem a impressão que elas estão sozinhas, né? Mas elas não estão sozinhas. Aí é uma questão de saúde, né? Mas saindo da questão de saúde e indo para a questão normal, voltando para a família, por que que nós gostamos dos cunhados que moram a 500 quilômetros da gente e só fala com a gente por zap, né? O telefone. Eu tenho uma brincadeira com meu concunhado que mora em São Paulo, e quando eu tenho a oportunidade de ir lá e ficar lá com eles uns dias, ou eles vêm aqui, ficar conosco alguns dias, a brincadeira é a seguinte: rapaz, eu gosto muito de você. Aí a gente brinca e diz assim: a primeira qualidade tua é que você mora 500 quilômetros longe de mim. E aí a gente começa a rir. Oh, a gente começa a rir, não sei se é para quebrar a verdade, a verdade, porque as pessoas que moram longe, a gente se relaciona melhor, porque é só aquele flash de relacionamento. Aí, quando a gente vai para a verdade, para a realidade bíblica, meus irmãos, é triste isso. É muito triste isso. A gente volta para a igreja primitiva, aí eles conviviam diariamente no templo, era um só coração, uma só alma, repartiam de acordo com a necessidade de cada um, uma família. Isso é muito triste. Não triste a igreja primitiva, triste é o nosso estado. Triste é como nós estamos devendo na questão da identidade cristã. Nós somos muito bons na teologia, nem tão bom assim, mas vamos lá, né? Nós procuramos ser bons na teologia, entendermos melhor a teologia, não somos bons, mas estamos lutando para isso. Mas a prática, a gente não consegue conviver com as pessoas. Se a gente fizer um retiro de 3 dias, a gente, de repente, vai ter dificuldade de estarmos juntos. Isso aí é uma tristeza profunda. Isso é entristecer o Espírito Santo. Isso é a gente jogar por ralo todo indicativo de Deus. Obviamente que não vai por ralo porque Deus fez, né? Mas a gente não responder aquilo que Deus fez conosco. Porque é mais fácil a gente congregar numa igreja que tem mais gente. Porque é difícil. Porque muitas pessoas não gostam de grupos pequenos. Ah, porque é grupo pequeno, pessoas falam bobagem, pessoas falam. Às vezes o bispo dá um estudo, pessoas perguntam fora do contexto. Fica aí. A gente pega essa pessoa que fez a pergunta fora do contexto e vai dizer assim: meu querido irmão, minha querida irmã, não foi isso que o bispo disse. Vamos voltar aqui para o assunto. Depois que a gente terminar a reunião, a gente pode até tratar desse assunto à parte, né? Quando a gente estiver comendo aqui, tomando um cafezinho, anote aí que a gente vai conversar sobre isso aí. Mas agora não é, a gente não tem paciência. Não fala bobagem. Mas que não fala bobagem? Aí, por que a gente não gosta de grupo pequeno? Infelizmente, nós paramos agora por causa da aglomeração, está mais próximo um dos outros, mas é uma delícia. Eu participo dos grupos, quer dizer, participava, ia cada semana num grupo, aí depois a gente conversava, e pessoas às vezes perguntavam coisas, mesmo com a minha presença, coisas que eu não tinha falado, mas e daí? Aí depois a gente comia, eu tocava nas pessoas, a gente conversava, às vezes tinha grupo que eu saía 11h30, quase meia-noite, de lá, de conversa. Que delícia, que coisa maravilhosa, mas tem gente que não gosta disso. Ah, não, é um chato, é se meter na nossa vida. Não é questão de se meter, a vida é sua, né? Eu sei que a vida é sua, ninguém quer se meter na sua vida. Sei que a sua vida está lá escondidinha, né, guardada, como a vida de todo mundo, né? Mas não é isso, mas é a comunhão. Então nós achamos que é mais fácil. Aí alguém fala: não, mas eu não quero problema para mim. Ora, meus filhos, problema vai chegar aonde você estiver.
Então é mais fácil ter problemas juntos do que problemas isolados, né? Lembra aquele filme O Náufrago, né? Que aquele homem ficou na ilha sozinho, não sei quanto tempo lá. Se ele tivesse uma pessoa com ele, seria ruim, difícil, né? Aí o que ele fez? Ele pegou acho que um coco, se eu não me lembro, fez lá um olho e botou lá um cabelo, não sei o quê, e todo dia ele conversava lá com o Wilson, né? Deu até o nome, e ficou lá conversando lá com aquele boneco lá, porque ele precisava de gente, né? Foi o recurso que ele teve, né? Se ele tivesse um amigo com ele, eles conversariam, seria difícil, mas seria mais fácil, porque são dois. O que a Bíblia diz? Melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta, né? Melhor serem dois do que um esquenta o outro. Aí essa questão de individualismo é antibíblica, né? Mas quando nós olhamos a ideia bíblica, a ideia divina é que nós estejamos juntos. Agora, qual é o caminho? Vamos voltar para o texto. Para mim, quando o apóstolo Paulo aqui diz o seguinte, dentro desse versículo, verso 2, ele fecha o versículo 2, ele começa com toda a humildade, mansidão, né, com longanimidade, ele fecha, suportando-vos uns aos outros em amor. É muito forte essa palavra. E aí ele diz, suportando. Uau! Aí, Pedro, quando ele faz uma pergunta a Jesus, obviamente ele tinha algo na sua mente, ele não fez uma pergunta solta, né? Ele diz o seguinte, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Porque se ele faz essa pergunta, porque ele tinha talvez um problema de relacionamento, pelo temperamento dele ou não, mas eu não sei o certo, mas tinha algo na mente dele ao fazer essa pergunta. E para surpresa dele e para surpresa dos discípulos, Jesus responde de um modo diferente, porque Pedro diz até 7, foi a pergunta de Pedro. Aí Jesus disse, não, até 70 vezes 7. Se você multiplicar 490, mas Jesus não disse, não falou desse número que Jesus estava dizendo, sempre, temos que perdoar sempre. É quando Paulo diz, suportando-vos uns aos outros em amor, é a resposta para a pergunta que nós podemos fazer para a resposta de Jesus, 70 vezes 7. Como perdoar 70 vezes 7? Em amor, suportando uns aos outros em amor. Aí quando nós olhamos esse fruto maravilhoso, fruto do Espírito é o amor, e olhamos para nós, eu não sei vocês, isso é muito forte, isso traz tristeza no meu coração, porque nós precisamos ter esse sentimento de Deus, para que nós possamos nos suportar uns aos outros em amor. Paulo fala que temos que ter esse fruto maravilhoso e suportar uns aos outros em amor não é uma questão de identificação, porque a gente escuta quem a gente gosta. E engraçado, quem a gente gosta pode falar bobagem, pode fazer bobagem e que a gente suporta, né? Hoje mesmo eu tive um encontro com um irmão que a sua filha amada, que deu um passo lá errado, casou com uma pessoa que teve dificuldade, e aquela coisa toda. E aí ele abraça a filha, ele abraça os netos, ele suporta, ele... Por que ele faz isso? Né? Por que ele faz isso com a menina dele? Né? Porque ele ama a filha dele, ele suporta coisa séria, coisa grave. Né? Então ele suporta aquilo tudo porque ele ama. Né? Por que a gente não suporta, às vezes, uma coisa menor, de certas, muito menor? O que ele passa, o que ele suporta, como é que ele trata a família dele é muito forte, tem que ter amor. E por que a gente faz isso por fora? Porque a gente não ama. A gente deve. Então, suportar uns aos outros em amor não é uma questão de identificação. Porque os gentios, como os gentios poderiam se identificar com os judeus? Povo diferente, costume diferente.
É tudo diferente. E agora tudo igual. Mas tudo igual em que sentido? A cultura continua diferente, a comida continua diferente, a família montada diferente, mas tudo igual em Cristo Jesus. Mas como suportar uns aos outros? No amor, né? Então, irmãos, para que nós possamos viver do jeito que Paulo disse, primeiro, Deus já fez essa obra em nós. O que nós precisamos de oração e de responder ao trabalho do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos glorificar a Deus, para que nós possamos ter a identidade cristã. E a nossa identidade cristã hoje, eu posso, infelizmente, resumir no individualismo ou solidão. Quanta gente solitária! Quanta gente solitária! Esse não é o padrão divino. Não é o padrão divino. Eu estou bem. Não está bem, não. Não está bem. Sabe por que você não está bem? Porque você está fora do padrão divino. Porque deixa eu ler o texto para ver se o texto fala para você. Vou ler todo o texto de novo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Meu filho, há um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Perceberam o plural? Esforçando-vos. Não fala aqui de individualidade, não fala de solidão. Aí esses elementos que estão aqui é para que eles sejam usados na comunhão, na convivência, no relacionamento. A pandemia vai acabar. E se o Espírito Santo nos direcionar, nós vamos voltar aos grupos discipulares, com a ajuda de Deus. Vamos estar juntos, vamos dividir os fardos juntos, vamos ouvir alguém que às vezes não foi feliz numa colocação e ter longanimidade com ele, ter mansidão com ele, amá-lo, suportá-lo em amor. Mas ele corta toda hora, vamos suportar ele em amor. Ora, então a gente vai largar porque tem alguém chato? Todo mundo é chato uma hora ou outra, né? Obviamente tem gente que é mais indelicado, mas é vida. A gente não pode tirar isso das pessoas. Só Deus pode fazer uma obra na nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça o nosso coração. Vamos orar. Nosso Deus, o nosso Pai, nos perdoa, Senhor. Perdoa a dureza do nosso coração. Nós queremos ser como Jesus. Jesus foi um homem, 100% homem, cheio do Espírito Santo. Jesus foi, ó Deus, aquele homem que viveu de uma maneira graciosa na sua presença, ó Pai. Não obstante ser 100% Deus, mas ele viveu a natureza humana. Queremos te agradecer e te pedir que nós sejamos como ele, cheio do Espírito Santo. Como disse Lucas, e Jesus foi cheio do Espírito Santo para o deserto. E Jesus saiu do deserto cheio do Espírito Santo. Jesus viveu cheio do Espírito Santo. Senhor, às vezes nós identificamos a plenitude do Espírito Santo com falar em línguas, com profetizar. De fato, Senhor, os dons do Espírito Santo também são manifestos, ó Deus, nesse momento de plenitude. No entanto, Senhor, a identidade cristã, ó Deus, ela vem pelos frutos. Essa vocação que nós fomos chamados, Paulo alinha e coloca, Senhor, fruto do Espírito nessa identificação do cristão, nessa comunhão, nessa relação. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que nós sejamos cheios de humildade, de mansidão, de longanimidade e de amor, esses frutos do Senhor
que nós possamos, ó Senhor, viver dessa maneira. Guarda-nos, fortalece os nossos corações e tenha misericórdia de nós, Senhor. Entregamos nossas vidas em tuas mãos. Seja conosco, Senhor. Derrama da tua graça e do teu poder sobre as nossas vidas. Eu te agradeço por tudo. Dá-nos graça para que nós possamos viver dessa maneira. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesse desafio. Nos ajuda a andarmos 2 milhas, nos ajuda a comermos 1 quilo de sal, nos ajuda a termos convivência, a repartirmos, ó Deus, a termos a capacidade, Senhor, de conviver, de estar juntos, de dividir fardo. Ó Deus, venha nos ajudar, venha nos fortalecer, venha, Senhor, nos capacitar. Ó Deus, quantos amigos perdemos, quantas pessoas que convivíamos, não convivemos mais. Senhor, perdemos a longanimidade, a humildade, o amor. Senhor, que essas relações sejam recuperadas pelo poder do Espírito Santo. Nos capacita, nos ajuda, Senhor, a conservarmos os nossos amigos, a nossa amizade, a convivência da igreja. Seja conosco, Senhor, pelo poder e a autoridade do Espírito Santo. Toca, Senhor, no coração de cada um de nós. Entregamos nossas vidas aos teus cuidados. Obrigado pela sua palavra. Eu te peço perdão pelos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Guarda, Senhor, a nossa vida. Em Cristo Jesus nós oramos agradecidos e que os santos do Senhor digam amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Até domingo nós estaremos juntos para a glória, para o louvor do nome do Senhor em Cristo Jesus. Receba o meu abraço e da Dulce. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam sobre os meus irmãos amados, minha família em Cristo Jesus. Amém.